Vivemos numa situação de caos. O mundo inteiro está nas ruas, em plena pandemia. Nos Estados Unidos temos os protestos contra os abusos da polícia. Grupos denominados como Antifa ocupam cidades, inclusive em Seattle, o grupo criaram um país autônomo. Mas quando tem problema, chama o Estado para te ajudar. No Brasil temos grupos contra e a favor do presidente Jair Messias Bolsonaro. E na Argentina, um dos primeiros países fora do Brasil a votarem para as ruas. Antes que a gente continue com esse vídeo de hoje, quero lhe pedir para vocês, se vocês não são inscritos no canal, se inscrevam. Eu sei que muitos de vocês têm acompanhado todos os dias os nossos vídeos. E por isso que eu peço que vocês que ainda não são inscritos nesse canal, aproveita, inscreva, é de graça. O botão de inscrição é bem aqui embaixo. E toca também o sino de notificação, pois como já falei várias vezes, todos os dias às 8 horas da manhã em ponto, temos um vídeo novo. E somente com a ajuda de vocês esse canal vai crescer. Na matéria da Folha, argentinos protestos contra a quarentena e a crise econômica. Buenos Aires. Milhares de pessoas, segundo a estimativa da polícia, se reuniram na tarde deste sábado, dia 20, para protestar na Argentina contra as medidas impostas pela gestão de Alberto Fernandes no combate à pandemia do coronavírus. Os atos também reclamavam a situação econômica do país. O ano passado, quando teve as eleições para presidente da Argentina, o presidente Bolsonaro falou que se eleger o atual presidente, a Argentina corre o risco de se tornar a próxima Venezuela, já que a vice-presidente da República, ela está sendo investigada por diversos crimes. Mas a Folha vai falar que não, que é somente, contra o combate da pandemia, né? Com bandeiras nacionais, camisetas da seleção de futebol e muitos sem máscaras, os manifestantes foram às ruas em Buenos Aires, Rosário, Córdoba, a Velha e na Patagônia, entre outras localidades. Na capital argentina houve passeata desde o Obelisco até a Praça de Maio, diante da Casa Rosada, sede do poder presidencial, ao redor da Resistência de Olivos, onde o presidente realiza a quarentena por ter tido contato com funcionários contaminados. Também houve buzinaços e gritos: queremos liberdade, queremos trabalhar. Engraçado, né? Quando é no exterior, a Folha, a Globo fala, não, é protesto para trabalhar. No início dessa quarentena, assim, no início dos protestos da quarentena, eles falam assim, não, esses aí são empresários que querem sujeitar seus funcionários a risco de contrair coronavírus. Aí vamos pegar a matéria do Estadão. Milhares vão às ruas na Argentina para protestar contra a intervenção em empresas privadas. Olha só como é que muda o tom da imprensa brasileira. No início dos protestos, aqui no Brasil, a imprensa falava que eram irresponsáveis, empresários, ricos, milionários, que eram contra a quarentena, que queria impor seus funcionários para trabalhar. Eu fiz um vídeo há muito tempo atrás criticando um comentarista, ficando com raiva que voltou os barulhos nas ruas onde ele morava, na sua humilde casa, que provavelmente vale em torno de alguns milhões de reais. Mas o Estadão e a nossa imprensa vê aquilo que os nossos colegas vizinhos estão fazendo, não, é um protesto por direito para trabalhar. Milhares de manifestantes foram às ruas da Argentina neste sábado,
dia 20, para protestar contra a decisão do governo Alberto Fernandes de interferir na exportadora de grãos Vicentim. Em várias cidades, inclusive na capital, Buenos Aires, cidadãos se manifestam portando máscara para evitar contaminação pelo novo coronavírus e também bandeiras do país. Olha só, duas matérias falando a mesma coisa, mas falando assuntos, usando narrativas diferentes. Na Folha fala assim, não, ninguém usará máscara. Inclusive, a foto que é destacada é de uma pessoa que está com a máscara no queixo, que está dentro do carro dela. Né? Olha só a contradição da nossa imprensa. E outra, a foto que eles colocam aqui, beleza, coloca algumas pessoas sem máscara, outras pessoas com máscara, mas eles não chamam isso um absurdo, né? Gritos de ordem em defesa das empresas, da propriedade privada, deram tom. Parte dos manifestantes também se queixavam das duras medidas de isolamento social que prejudicam seus negócios. Olha só, gente, parece que estão falando dos nossos protestos que teve aqui no Brasil. Ah, não, é a Argentina que está falando, né, gente? Porque a imprensa brasileira, ela vangloria os protestos argentinos, sabendo que quem está no comando da Argentina é a extrema esquerda. A Cristina, a vice-presidente, já foi investigada por tentativa de homicídio, não é verdade nem tentativa, por homicídio, só que foi arquivado. Por quê? Interesses políticos, já que ela é uma família muito poderosa, família Kirchner, muito poderosa, uma das famílias mais poderosas da Argentina. E o presidente Bolsonaro alertou para os argentinos que se elegesse de novo a família Kirchner no poder, eles iam se tornar igualzinho a Venezuela. E sabe por que está acontecendo isso? Porque o presidente quis estatizar as empresas privadas. As grandes empresas privadas. Foi falta de aviso. Em 9 de junho, o governo argentino, por decreto, anunciou a intervenção de Vicentim por 60 dias. Segundo a Casa Rosada, o objetivo era evitar a falência. O fato foi considerado como inconstitucional pela oposição e Fernandes ainda pretende enviar projetos de lei para o Congresso, visando a declarar a exportadora como empresa de interesse nacional e estatizá-la em caráter definitivo. A intenção assustou os líderes agrícolas da Argentina, que têm convocado protestos para evitar uma suposta escalada intervencionista no país. Atos são esperados na capital de Buenos Aires e também em outras cidades importantes, como Mendoza e Rosário. Aí vem a parte que eu gosto do Estadão. Analistas dizem que o decreto do governo argentino sobre Vicentim acaba por reavivar temores em relação à volta do kirchnerismo. O presidente Alberto Fernandes é temido desde as eleições presidenciais do ano passado, justamente por sua ligação íntima com o ex-presidente Néstor Kirchner e Cristina Kirchner, que é a vice-presidente. Não estamos atacando a propriedade privada, estamos resgatando uma empresa falida, cujo próprio proprietário pediram ao Estado para assumi-la. Se não, digo isso, pareço um louco que se levanta e pede para desapropriar empresas, defendeu hoje o presidente argentino em entrevista à rádio El Destape. A emissora, ele ainda disse não estar preocupado com as manifestações convocadas para a tarde. Vamos lá, a próxima matéria. Outra matéria. Outros protestos maciços contra a expropriação do agroexportador na Argentina.
Centenas de veículos participaram na terça-feira de uma mobilização maciça no norte da província Santa Fé para repudiar a decisão do governo argentino de desapropriar a empresa Vicentin, um dos principais exportadores agrícolas do país. Sabe por que os argentinos estão indo contra isso? Porque, quem não lembra, o Néstor Kirchner, a qual ele ficou 8 anos no poder, depois veio a Cristina Kirchner, que ficou mais 8 anos no poder, eles fizeram isso. Eles controlaram a economia argentina. E a Argentina, no período, que era um período muito próximo de nosso, do FHC, quando o real valia $1, a Argentina era um dos considerados países mais ricos da América Latina. 16 anos de família Kirchner no poder acabou com a Argentina. Hoje a Argentina é considerada um dos piores credores da América Latina. Só tá abaixo de Venezuela como o pior credor e o pior país para exportação. E aí, por quê? Porque é chamada a interferência do Estado sobre a economia. Eu estive na Argentina há um tempo atrás. Não foi em Buenos Aires. Foi numa cidade chamada Formosa. E eu te falo o seguinte: é mais caro você comprar um refrigerante na Argentina do que você comprar um sanduíche. O custo de vida lá é tão alto, e isso estou falando de uma cidade de fronteira, não estou nem falando de uma cidade de capital, que nem Buenos Aires. Mas o custo de vida lá é tão alto para os argentinos, que se você trabalhar e dependendo do salário mínimo, você não vive. Por quê? Por causa que na época que eu estive lá, o dólar, ele valia 600 pesos. De tão desvalorizada era a moeda. E aí por quê? Por causa da incompetência estatal do governo Kirchner, a qual teve um outro presidente que era mais conservador, tentou fazer algumas reformas para mudar o país e, lógico, como os sindicatos aqui no Brasil, lá os sindicatos impediram de qualquer tentativa de reforma. É assim que a esquerda trabalha. Ela quebra o país para depois tentar justificar o fator que quebrou e aí tenta voltar no poder e falar para elas, não, dessa vez vai mudar. Aí quando volta, quer fazer o quê? Estatizar as empresas privadas. E a última matéria. A Argentina tem o primeiro protesto contra o confinamento. Você vê que assim, a nossa imprensa, ela está vangloriando os protestos argentinos. Agora, os protestos aqui do Brasil, que a gente teve em março, abril e maio, da pedida para a reabertura da economia, a nossa imprensa cai em cima e fala que absurdo! Irresponsáveis, de acordo com a Globo. Cerca de 150 pessoas se reuniram nessa segunda-feira, dia 25. Esse aqui é 25 de junho, né? Não, maio, mês passado, né? No Centro Histórico de Buenos Aires para protestar pela primeira vez contra a extensão do confinamento, com o qual o governo está tentando impedir a propagação do novo coronavírus. Com faixas de palavra de ordens, os manifestantes protestaram contra a interrupção das atividades econômicas por conta da quarentena em vigor na Argentina desde 20 de março. Peço ao governo que nos deixe trabalhar. Precisamos trabalhar, porque não podemos suportar mais meses e mais dias sem receber renda. Não recebo planos sociais ou empréstimo bancário. Tenho um cartão de crédito bloqueado, diz Adriano Marazin, que trabalha no setor de construção. A manifestação ocorreu no centro da Plaza de Maio, onde está localizado na sede presidencial da Casa Rosada.
neste feriado de segunda-feira, que comemora o primeiro passo em direção da independência da Argentina, em 1810. Também Tigre, uma cidade nos arredores de Buenos Aires, houve carreata contra a quarentena. Por que eu peguei essas matérias para vocês? Por que eu estou falando sobre a questão dos protestos? Porque se você escutar os artistas globais, se você escutar a nossa imprensa, eles são irresponsáveis. Eles são irresponsáveis. Pretendo futuramente, se vocês estiverem interessados, de fazer um vídeo mostrando os argumentos para a quarentena. Porque aqui no Brasil, qual foi o primeiro argumento da quarentena? Vamos fechar para preparar os hospitais. Joia. Demorou 45 dias para montar o hospital de Campana. Opa! Como assim? 45 dias todo mundo trancado. Aí todo mundo parou de acreditar na quarentena. E aí chegaram e falaram assim: não, calma aí, vamos manter a quarentena agora porque precisamos de cura. Calma aí, a quarentena era por causa de desafogar os hospitais? Por exemplo, o estado de Amazonas já está reduzindo a sua capacidade a quase 80%. O que está justificando a quarentena? Não era por causa de desafogar os hospitais? Não, mas não era bem assim, tal, calma aí. Mesma coisa que aconteceu na Argentina. Não, vamos manter a quarentena porque vamos querer, prevenir a superlotação dos hospitais. Igual aconteceu nos Estados Unidos. Vamos prevenir a superlotação dos hospitais. E aí depois a população começou a ir para a rua e falou assim: não, calma aí, os hospitais já estão vazios, por que a gente está trancado? Ah não, agora a gente quer uma cura. Ou seja, você quer que todo mundo fique trancado, indeterminado, sem como trabalhar? Aí muita gente vai falar pra mim: é fácil você falar isso, né? Você tá aqui no YouTube falando isso. Eu falo assim: gente, não é fácil não. Eu sou uma das pessoas que perdi emprego por causa disso. Não é fácil não. Eu quero ver, entendeu? Essas pessoas do falar: fique em casa, fique em casa. É bom, né? Você ficar em casa, né? Você tá na sua mansãozinha, na sua casinha de boa, ganhando seu dinheiro todo mês, fazendo a sua livezinha com cachaçinha, assistindo Netflix. Eu quero ver você falar para uma pessoa que mora nas favelas do Brasil, para ficar em casa. Falar para um autônomo ficar em casa. Ah, não, mas tem o auxílio emergencial. Eu falei assim: tá, beleza. O auxílio emergencial é bom? Muito bom. Uma pergunta para um autônomo na cidade grande se os R$600 é suficiente para pagar aluguel, água, luz, conta de celular, comida. Pergunta para ele. Eu tenho pessoas muito queridas minhas que moram no Paraguai. E muitos deles falaram que a quarentena, ela criou um problema muito sério. E é um problema que não vai ser um problema agora que a gente vai ver. Vai ser daqui a uns 6 meses. Lá no Paraguai. Um país que depende de empresa privada. Que basicamente 70% do PIB paraguaio vem de empresas privadas. Não vem de agricultura, não vem nada disso não, vem de empresas privadas. Argentina, empresas privadas. Brasil, empresas privadas. E aí? E vocês? Vocês que estão assistindo os meus vídeos? Deixa essa pergunta para vocês. Vocês acham que a quarentena realmente teve uma eficácia? Se vocês moram em outros países, que eu sei que tem gente que mora em outros países, não vou falar que país que vocês moram, vocês acham que nos países que vocês moram houve uma eficácia na quarentena?
Ou você acha que você estava só adiando o caos futuro? Porque é isso que me ver. Eu acho que você está adiando o caos verdadeiro. Porque países, que nem, entendeu, o nosso, não podia ter parado do jeito que parou por 90 dias. Não podia. Então eu faço essas perguntas. Vocês que são empresários, estão assistindo esses vídeos, me responde. Vocês acham que quem que vai pagar essa conta no final? Porque ainda existem os impostos, a gente sabe que os impostos são abusivos no Brasil. Ou você acha que eu estou falando um bando de besteira e você não concorda comigo? Deixa essa conversa para vocês. Se vocês têm uma opinião sobre esse assunto, escreve aqui embaixo. E se vocês querem que eu continue expandindo sobre esse assunto, sobre a questão da quarentena, e como houve uma contradição na quarentena, para tentar manter todo mundo trancado em casa, muitas vezes sem ter uma justificativa, deixe também aqui nos comentários. Eu quero agradecer vocês por estar assistindo esse vídeo de hoje. Espero que vocês tenham uma ótima terça-feira. Lembrando, todo dia às 8 horas da manhã temos um vídeo novo. Então se vocês ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E se vocês não estão recebendo a notificação, verifica se vocês tocaram no sino de notificação. Pois o YouTube tem muitas vezes tirado vocês, sem perceber, de ser meus seguidores. Então, para um único modo para a gente combater isso é compartilhar esses vídeos e verificar se ainda vocês estão inscritos no canal. Novamente, quero agradecer por estar assistindo esse vídeo. Espero que vocês tenham um ótimo dia e até amanhã, gente.